Bom, queridos, eu quero trazer uma palavra hoje que o Senhor ministrou ao meu coração esses dias. Nós estamos lendo a Bíblia toda nesse ano, né? Tem um grupo aí que está lendo a Bíblia toda. O ano que vem nós vamos continuar. E eu tenho certeza que esse número de pessoas vai crescer. E quando nós estávamos lendo Esther, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Não sobre Esther, porque muitas vezes nós ouvimos falar muito sobre Hadassa Esther, né? E nós quase não ouvimos pregações sobre um cara que, na verdade, ele foi o percussor de toda a história dos judeus nessa época, que foi o Mordecai ou Mardoqueu. Em algumas traduções fala Mordecai, em outras fala Mardoqueu. E hoje eu quero trazer essa palavra para você, que o tema é Mardoqueu. Características de pessoas que Deus tem o prazer de honrar, ou que Deus deseja honrar. Imagina você, queridos, como um brasileiro, morando lá nos Estados Unidos, trabalhando na Casa Blanca. Casa Blanca, para quem não sabe, é a casa do presidente. E aí você está trabalhando na Casa Blanca e talvez até como um dos oficiais da Casa Blanca. E por ser imigrante, nós sabemos que os imigrantes eles sofrem muitas perseguições. E com certeza, discriminações, perseguições. E talvez você está trabalhando na Casa Blanca e agora você começa a sofrer isso de algumas autoridades ali. Acontece uma situação na Casa Blanca que dois oficiais, eles tramam contra a vida do Biden. Joe Biden. É Joe Biden, né? Ixi, nem sei falar direito. Mas é o Biden, né? Alguma coisa. Biden, alguns falam Biden. Que é o presidente dos Estados Unidos. E aí você, como brasileiro, trabalhando lá, você descobre toda essa trama. E sem o presidente saber, você consegue desarticular esse atentado que o Biden iria sofrer. E livrar o presidente da morte. Mas mesmo o Biden ele ter a ciência disso, ele saber disso, isso é registrado num livro que nós chamamos de livro de parte diária, lá onde eu trabalho. Antigamente tinha uns livros, hoje não, hoje é tudo informatizado, né? Mas antigamente tinha uns livros de parte diária, de tudo o que acontecia durante um plantão. Então, tudo que acontecia em um plantão, por exemplo, alguém chegou atrasado, ou houve invasão, alguma coisa, era anotado no chamado livro de parte diária. E você está trabalhando na Casa Blanca, você livra o presidente de um atentado, e isso é anotado no livro de parte diária da Casa Blanca. Um belo dia, o presidente, ele vai tentar dormir, ele tem insônia. Ele não consegue dormir, ele está meio perturbado por algumas situações, e ele não consegue dormir. E aí ele pede, ele fala assim, ó, traga o livro de parte diária, porque eu não estou conseguindo dormir. Eu quero dar uma olhada no livro de parte diária, eu quero ver o que está acontecendo, ou o que aconteceu aqui dentro da Casa Blanca. E aí ele descobre que alguém, um dia, escrito em uma das partes diárias ali, o livrou da morte. Ele fica sabendo através desse livro. Mas pelo fato dele ter sido defendido, ele foi defendido por alguém, ele teve a sua vida poupada, e agora ele com um coração grato de um rei ou de um presidente, que nós esperamos, né, um presidente ter um coração grato, justo, ele teve o desejo agora de honrar esse homem que livrou a vida dele da morte. E o pior é que quando ele leu o livro de parte diária, ele viu lá que você, trabalhando na Casa Blanca, o livrou da morte, mas ninguém sequer fez um elogio para você. Pelo menos um elogio. Tipo, no dia tal, mês tal, ano tal, Agenor,
né? Nós queremos elogiar o Agenor pela sua destreza, pela sua habilidade, pela sua justiça, pelo senso de justiça, e um monte de coisa que vem no elogio, né? Mas ninguém fez isso, nem o elogio para você. Eu fiz essa história, porque eu não vou conseguir ler o texto todo para você entender, mas é mais ou menos isso. Então eu quero ler algumas partes do texto para nós. Estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes, ou Assuero, né, em algumas outras traduções. Aí lá no mesmo livro, no capítulo 6, dos versos 6 ao 10, diz o seguinte: entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo. Amã era um dos oficiais, e esse cara, ele não gostava do Mardoqueu, ou do Mordecai, porque Mardoqueu era judeu, e esse cara aqui provavelmente era um dos oficiais, e ele foi promovido ali na Casa Branca, onde você está trabalhando. Ele foi promovido, e agora ele tenta também acabar com a vida do Mardoqueu. E aí, ele agora é chamado na presença do rei Assuero, ou Xerxes, e quando ele é chamado, o rei pergunta a ele: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Lembra que o rei Xerxes, ou Assuero, ele tinha acabado de ler o livro Parte Diária, e visto que alguém tinha poupado a vida dele de uma morte, e não tinha recebido nem um elogio sequer. Aí ele chama Amã, que está lá no pátio, e fala: o que deve fazer com o homem que o rei tem o prazer de honrar? Aí Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Achando que ele era o cara, né? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça a quem? E faça a quem? Ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Uau! Diga-se uau! Meu Deus! Quem Deus quer honrar, Deus usa até inimigo, né? Para nos honrar. Uau! Amém? Quando Deus quer te honrar, Ele usa até inimigo para te honrar. O próprio inimigo vai falar: nós temos que fazer isso com ele. E ele está sentado junto à porta do Palácio Real. Ó Amã, não emita nada do que você recomendou. Faça tudo o que você falou comigo que deve fazer a esse homem. A pergunta para nós hoje, queridos: você gostaria de ser alguém que Deus desejasse honrar de todo o coração? Você já passou por situações em que você pensou: puxa, bem que eu poderia ser honrado por Deus nesse momento tão difícil. Bem que Deus poderia se levantar do trono para me honrar. Estou passando por essa situação, e intervir nessa situação para me honrar. Será que Deus se levantaria do trono, ou desejaria honrar qualquer pessoa, mesmo aqueles que não estão nem aí para Ele? Lembrando, querido, que uma coisa
é honrar. Outra coisa é amar. Talvez você esteja falando, mas Deus quer honrar todo mundo. Não. Deus ama todo mundo. Uma coisa é Deus amar, outra coisa é Ele desejar honrar. Não pense que pelo fato de você ser amado por Deus, Ele vai te honrar. Honrar, querido, significa dar crédito. Honrar significa exaltar. Honrar significa colocar na posição de destaque. E saiba de uma coisa: Deus ama a todos, mas Ele honra quem Ele deseja honrar. Você está caladinho? Segura aí. Deu uma futucada no seu irmão e falou assim: irmão, vai lá, pode falar, irmão, acorda aí, que vem a palavra de Deus. Deus ama a todos, e Ele te ama da forma como você está, da forma como você chegou aqui. Mas saiba de uma coisa: Ele só honra a quem Ele deseja honrar. E eu vou te explicar depois quem são esses. Ser alguém que Deus deseja honrar, querido, não é para qualquer um. Tocar o coração do rei, ao ponto dele determinar que todo o sistema se renda aos seus pés para te honrar, é só para os diferenciados. É só para alguém que tem as características de Mardoqueu. Não é qualquer pessoa que Deus deseja, que tem o prazer de honrar. Deus sempre vai estar disposto a nos honrar. Preste atenção nessa palavra. Deus sempre vai estar disposto a nos honrar. Mas será que realmente nos apresentamos diante dele com as características de quem Ele quer honrar? Ele está disposto a te honrar. Ele te ama. Ele me ama da forma como você está, de como você chegou aqui. Deus te ama. Mas será que você está chegando diante de Deus com as características de pessoas que Ele não só quer amar, mas Ele quer honrar também? Quem é pai aqui? Quantos de vocês já pensaram assim: eu amo meu filho, eu estou disposto a ajudá-lo, mas nesse momento, do jeito que ele está agindo, eu não sinto vontade nenhuma de presenteá-lo? Quem já pensou assim? Não é verdade? Eu amo meu filho, eu amo os meus filhos. Mas já chegou momentos que eu olhava assim: agora você não merece ganhar presente não, filho. Eu não vou te honrar. Eu amo. Continuo amando meus filhos. É assim com Deus, é assim Deus conosco. Deus, Ele nunca vai deixar de te amar. Ele te ama sempre como você está. Mas uma questão é Ele te amar e outra questão é Ele te honrar. Uma questão é Ele te amar sempre. Outra questão é Ele te colocar na posição de destaque e onde você queria e gostaria e deveria estar. Agora, quais são as características de pessoas que Deus quer honrar? Quais são as características que nós vimos e vemos na vida de Mardoqueu? A primeira característica que eu vejo aqui, de pessoas que Deus deseja honrar. Quem quer ser honrado por Deus aí? Uau, eu quero. Eu quero ser colocado na posição de destaque. Uma coisa maravilhosa é ser honrado por Deus. Então segure essa primeira característica, de pessoas que eu aprendi na vida de Mardoqueu, e até esqueci o outro nome, Mordecai. Primeira característica: quem Deus deseja honrar, não abre mão da sua identidade e da cidadania. Segura aí, hein?
Aperte os cintos aí. Quem Deus deseja honrar, não abre mão da sua identidade e da sua cidadania. Olha só o que diz lá em Esther, no capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Deixa eu te passar a história mais ou menos aqui. Foi assinado um decreto para exterminar o povo judeu da face da terra. E Mardoqueu era o quê? Judeu. O próprio Amã, que foi promovido pelo rei Assuero, agora ele quer acabar com o povo judeu. Ele assina, ele faz um decreto e fala bem assim, olha, eu não posso só acabar com Mardoqueu. A minha intenção é acabar com a vida de Mardoqueu, porque ele está aqui, está trabalhando aqui como imigrante, e eu não gosto dele. Eu não gosto dos judeus. Mas eu não posso só acabar com Mardoqueu, eu tenho que acabar com o povo judeu. É essa a história que estava acontecendo nesse momento. Então Mardoqueu agora é surpreendido por esse decreto, que foi lavrado e publicado lá nessa cidade de Suzã, para exterminar com o seu povo, os judeus. E Amã, um dos oficiais do rei Assuero, quando ele foi promovido, como eu já disse, ele era inimigo dos judeus. E ele emitiu esse decreto para aniquilar o povo judeu da terra. Mardoqueu, ele era primo de Esther, mas ao mesmo tempo ele foi pai adotivo de Esther. Esther agora está como uma princesa lá dentro. Ela era uma rainha, na verdade, né? A rainha Esther. Ela estava no palácio, ela trabalhava no palácio. E aí agora Mardoqueu, ele pega esse decreto, ou sabe desse decreto, ele se veste de pano de saco, e ele começa a clamar, Deus, por favor, vão acabar com o nosso povo, vão aniquilar o nosso povo da face da terra. Ele poderia, querido, ter ficado na dele, não se manifestar, porque ele também era um dos oficiais, ele trabalhava dentro do palácio. Talvez ele pudesse pensar que se livraria desse massacre por estar morando lá dentro do palácio, ou trabalhando ali dentro. Mas mesmo ele vivendo em outro país, trabalhando e sendo bem-sucedido profissionalmente, talvez com todas as prerrogativas ali de um oficial da Casa Branca, talvez com todas as prerrogativas e privilégios dos cidadãos locais, tendo acesso a todas as iguarias, bandejas, benefícios daquele sistema, Mardoqueu, ele não se deixou levar a ponto de esquecer-se da sua identidade e lutar por ela. É o que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós esquecemos da nossa identidade, porque nós estamos envolvidos demais com o sistema. Estamos envolvidos demais com o sistema mundano, e esquecemos da nossa própria identidade. Quem somos nós? Quem eu sou? E eu quero te deixar uma palavra nessa noite. A sua identidade, ela é intransferível, ela é imutável e ela é inegociável. Qual a característica de uma pessoa que Deus quer honrar? Primeiro, ela não abre mão da sua identidade. E qual é essa identidade? E eu quero falar de duas identidades. A primeira é a sua identidade como pessoa física. É o seu próprio CPF. É a sua própria vida biológica. E as pessoas, elas estão perdendo
a sua própria identidade. Algumas estão no poço de angústia, de tristeza da alma, por não assumir a sua identidade. Nós queremos ser o que a outra pessoa é. Nós vemos lá no Instagram, não, essa pessoa, ela tem sei quantos mil seguidores, eu quero e vou ser igual a essa pessoa. E a pessoa deixa de ter a sua própria identidade para seguir a identidade de outras pessoas que não tem nada a ver com Deus. De que não quer ouvir a voz de Deus, que não fala a língua de Deus, que não fala a língua do reino de Deus. E nós estamos perdendo a nossa identidade. Queremos ser o que a outra é, queremos ter o que a outra tem, e muitas vezes nós queremos ser até alguém de bem, muito bem sucedido, inclusive poderoso, crente, que vive a palavra de Deus, mas nós não queremos passar pelo processo que aquela pessoa passou para chegar ali. Eu quero viver a identidade dela. Eu perdi a minha identidade, eu quero ela. E aí eu vivo de YouTube, de pastores de YouTube. Não estou falando contra eles, tem pastores abençoadíssimos no YouTube, no Instagram, no TikTok, top. Eu vivo deles, porque eu quero ser eles, eu quero ser elas. Mas eu não quero passar pelo processo que muitas vezes eles passaram para chegar até ali. Perdemos a nossa identidade. Saiba de uma coisa, querido, só existiu um que morreu por você. Ninguém mais vai morrer pela sua vida. Então, a vida deve ser sua. Viva a sua vida, saiba quem você é em Deus e viva a sua vida. Não abra mão da sua identidade física. Não abra mão da sua identidade, quem você é. Deus te fez único, Deus te fez única. Não existe ninguém igual a você na face da terra. Seja quem você é em Deus. Deus te levantou aqui, querido, para você fazer a diferença, como Mardoqueu fez. Não importa se vão te criticar, se vão te cancelar nas redes sociais. Seja quem você realmente é. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim o homem é. E a física quântica, ela já constatou que nos pensamentos, os nossos pensamentos, eles podem influenciar em que nos tornamos. Portanto, querido, lembre-se que os seus pensamentos, eles podem influenciar em quem você se torna. E lembre quem você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Bata no teu peito e fala: eu sou eu, em Cristo Jesus. Para de ser os outros. Fulano de tal está crescendo, eu quero ser igual. Lógico, isso não é ruim, querido, se tiver uma motivação boa. Não é viver a vida dos outros, vai passar pelo processo que ele passou. E com certeza, se ele for uma pessoa abençoada, um servo do Deus Altíssimo, que prega a palavra, que vive o reino de Deus, tenta ser parecido com ele. Mas passe pelo processo, seja você. Você precisa viver a sua vida e não dos outros. Talvez você chegou aqui hoje cabisbaixo, destruído, triste, angustiado, porque você quer ser alguém, que você fica olhando para ele, não, eu quero ser TikTok,
Instagram está arrebentando, quer ser, e não consegue ser, e você está angustiado, triste, porque você não consegue o sucesso daquela pessoa. Levante hoje dessa baixa autoestima. Levante hoje desse poço causado pela crise de identidade. Deus está dizendo para você: ei, você, eu te formei único, exclusivo para mim. Tudo que Deus precisa para te abençoar é que você saiba quem você é em Deus. Diga assim comigo: tudo que eu preciso para ser abençoado é que eu saiba quem eu sou em Deus. Quer ser abençoado? Quem quer? Quem quer ser honrado por Deus? Saiba quem você é em Deus. Você é filho de Deus. Levante a sua mão e fala: eu sou filho. Eu sou filho. Querido, o mais importante é o que Deus diz ao seu respeito, e não o que as pessoas dizem ao seu respeito. E sabe o que Deus diz para você? Ele diz que você é amado, sem que você se sinta assim. Ele diz que você é forte, quando há fraqueza em você. E que você está seguro, quando frágil você se sentir. E que não está só, pois você pertence a Ele. É esse Deus que está dizendo para você hoje. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Aleluia! É Deus que está falando para você hoje, filho. Você está se sentindo fraco? Ele está dizendo para você: você é forte. Ele está dizendo para você hoje: sabe qual é a sua identidade? A sua identidade fui eu que te dei. Você é forte porque eu te fiz forte. Você é amado porque eu te amo. Você está seguro porque eu te faço seguro. Porque você está se sentindo frágil, mas você é forte. E eu estou com você, filho e filha. Em qualquer circunstância da sua vida, você precisa afirmar e reafirmar a sua identidade. O diabo vai querer roubar a sua identidade todos os dias, dizendo que você não é nada, que você não pode nada, que você é pobre, desgraçado, não vai conseguir nada. Deus está dizendo para você hoje: ei, a sua identidade eu te dei. Você é forte porque eu te fortaleço. Paulo, depois de passar por diversas circunstâncias na vida dele, boas e ruins, ele reafirmou a sua identidade quando chegou à seguinte conclusão. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode bater no teu peito e dizer isso nessa noite? Diga bem forte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão, fala bem assim: meu filho, ou fala querido, querida, você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Diga para ele: você não está só. Você tem uma identidade forte. Deus te deu a identidade única de filho e filha de Deus. Xaralaba, xaralaba. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio em ti. Eu creio sim, que dizes sobre mim. É isso que Deus está dizendo sobre você hoje, filho. É isso que Deus está dizendo sobre você hoje. Está se sentindo fraco? Você é forte. Está sentindo que não é amado por ninguém? Existe alguém que te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Essa é a primeira identidade que nós não podemos esquecer, abrir mão. A segunda identidade, sabe qual é? É a identidade como cidadão do céu. Uau! A Bíblia diz lá em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, vamos ler juntos, queridos? 1, 2, 3. Querido, saiba de uma coisa: nós estamos de passagem nesse planeta chamado Terra. Por isso é necessário que você não perca o foco da sua terra natal, que é os céus. Não perca o foco da sua terra natal. Sabe onde é a sua terra natal? Diga comigo: os céus. O céu é o meu lugar. Mardoqueu, além de não abrir mão da sua identidade, querido, ele tinha plena convicção da sua cidadania. Ele era judeu. E ele iria morrer pelos judeus. Ele iria morrer pela sua cidadania. Ele não abria mão disso. Ele falava: eu sei quem eu sou. Eu sou do povo de Deus, os escolhidos de Deus, e eu não abro mão da minha cidadania. O grande problema hoje, querido, é que muitos cristãos estão sem convicção da sua cidadania celestial. Estão abrindo mão em troca de coisas terrenas. Estão flertando com o sistema mundano. Estão namorando com o sistema mundano. E é interessante que o salmista, no Salmo 15, ele tinha o desejo de morar no santuário, habitar onde Deus habita, e aí ele fez uma pergunta para entender quais são os requisitos para morar neste lugar. Quem aqui é cidadão dos céus? Quem quer morar no céu aqui? Eu vou te dar alguns requisitos para você morar lá. Olha só o que o salmista faz, a pergunta que ele faz. Salmo 15, dos versos 1 ao 4, ele diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí Deus vai respondendo para ele, no íntimo dele: aquele que é o quê? Íntegro. Diga comigo: aquele que é íntegro.
E a palavra íntegro também significa honesto. A palavra íntegro também significa correto, incorruptível. Diga comigo, incorruptível. É uma palavra que está sendo muito usada nos últimos dias, né? Corrupção. Incorruptível é aquele que não se corrompe. Amém? E como que você, cidadão do céu, que quer morar no céu, na região celestial, você coaduna com aqueles que se corrompem? Como que você que diz que quer morar no céu, é cidadão do céu, você fica assim e apoia aqueles que se corrompem e trouxeram corrupção para uma nação? Não tem como, querido, não tem como. Não bate. Ou eu sou cidadão do céu, e eu apresento a minha identidade de cidadão do céu, íntegro, honesto e incorruptível. Ou eu não sou. Aí ele continua, em sua conduta, que é aquele que é íntegro, em sua conduta e pratica o que é o quê? Justo. Justo também vem de imparcial, de reto, de justificado pelo sangue de Jesus. Você é a própria justiça de Deus. Você tem que tomar posse disso. Você precisa ser justo. Quando você toma posse do sangue, do sacrifício de Jesus, você agora passa a ser a própria justiça de Deus. E aí é uma das características para entrar onde? Nos céus. Aí ele continua, que de coração fala o quê? A verdade. Ou seja, que não é mentiroso. E não usa a língua para o quê? Difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece o desprezo. E eu achei essa versão aqui da mensagem melhor do que essa, que diz, a mensagem diz o seguinte: que menospreza o desprezível. Então, característica de um cidadão do céu é aquele que menospreza o que é desprezível, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra. Vamos ler isso aqui é muito interessante, vamos lá. Que mantém, vai lá. 1, 2, 3, que mantém. Ah, pastor, você não poderia ter feito isso, mas eu dei minha palavra, filho. Mesmo que eu saia prejudicado, eu tenho que cumprir com a minha palavra. Isso é uma característica de um cidadão da onde? Não é daqui da terra não, porque os que vão ficar aqui na terra, eles não querem isso aqui. Não cumprem com a palavra. Fala uma coisa, não cumpre. Marca o horário, não cumpre. Mesmo que eu saia prejudicado, eu tenho que cumprir com a minha palavra. E a Bíblia, a mensagem, ela fala bem assim, olha, mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta, jamais aceite propina. Olha só que interessante a Bíblia, a mensagem final dela, no final. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Uau! Quem sabe o que é uma lista negra? Todo mundo, né? Na lista de telefone, você pode colocar alguns telefones na lista negra, não é? Numa festa, por exemplo, eles faziam festa antigamente, e por isso que foi denominado lista negra, e alguns do comunismo, eles não poderiam entrar. Na verdade, o comunismo não podia entrar nessa festa. Então eles começaram a falar assim, olha, esses caras aqui, eles não podem entrar. Aí começaram a denominar o quê? Lista negra. A lista negra é a lista dos rejeitos,   dos que não vão entrar.  dos que não vão entrar.   dos que não vão entrar.  dos que não vão entrar.  dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que não vão entrar. dos que
Eu não quero fazer parte dessa lista, em nome de Jesus. Então, se você tiver essas características aqui, querido, você nunca entrará na lista negra se você viver dessa maneira como nós falamos. Saiba de uma coisa, grave isso aí. A sua identidade tem a assinatura do Criador, o carimbo do reino de Deus e a marca do sangue de Jesus. Pegue a sua cédula de identidade, você vai ver que ela tem assinatura, ela tem uma marca e ela tem um carimbo. Assim também a nossa identidade, a nossa cidadania do céu, ela tem a assinatura do Criador, aquele que te criou, aquele que te formou e te deu uma identidade. Ela tem o carimbo do reino de Deus e ela tem a marca do sangue de Jesus. Ou você anda com essa identidade e vai entrar no céu e não está na lista negra, ou você não vai conseguir. Estou pregando a palavra, queridos. Eu disse aqui já que eu não vou deixar de pregar a palavra com nada. Nem se a minha esposa, meus filhos falam, para de pegar a palavra, nunca. Eu sei que eles nunca vão falar isso. Ou você serve a Deus, ou você não serve. E nos últimos tempos nós temos visto coisas, querido, que está escrito lá em Malaquias. Então, novamente vereis a diferença entre o ímpio e o quê? E o justo. Aquele que serve e aquele que não serve. Nós estamos vendo isso nesses últimos dias. Na próxima semana eu vou falar mais um pouco sobre isso. De características de Mardoqueu que nós precisamos ter para ser honrados por Deus. Por exemplo, uma dessas é nos posicionar. Domingo eu não vou vir não. É nos posicionar como servos do Deus Altíssimo. É nos posicionar como os filhos do reino de Deus. Segunda característica dessa noite para encerrar. Que eu vejo em Mardoqueu. E pessoas que Deus quer honrar, que Deus deseja honrar. Elas defendem, ou essa pessoa ela defende as causas do reino. Esther no capítulo 6, verso 2 diz: e foi lido o registro de Mardoqueu, e foi lido o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, ele livrou o rei da morte. A vida do rei era para ele algo muito importante. Era como fosse a própria vida dele. E querido, nós não precisamos defender Deus. Amém ou não amém? Diga para quem está do outro lado, você não precisa defender Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Diga para alguém que está do seu lado e fala bem, se Deus nunca morre. Mas nós precisamos defender as causas do reino de Deus. Viver a própria vida do reino. E o que é defender e viver a vida do reino? Primeiro, é viver em santidade. Escuta que eu vou falar para você, grave aí. Deus não nos deu a sua graça em substituição para você pecar. Deus nos deu a sua graça exatamente para você não pecar. Nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça pode tudo. O tempo da graça eu posso fazer. Deus não deu a graça dele em substituição para você pecar.
Ele deu a graça dele para que você exatamente não peque. Presta atenção aqui, gente, está todo mundo fugindo aqui, deixa a galera do louvor ajeitar, olha aqui para mim, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Saiba de uma coisa: Deus só te usará até o limite da sua santidade. Quer ser usado por Deus? Ele só vai te usar no limite da sua santidade. Como está o grau da sua santidade? Pastor, está lá embaixo. É isso que Deus vai te usar. Deus só vai te usar até o limite da sua santidade, querido. Então, uma das características para aqueles que querem ser honrados por Deus é viver em santidade. E a última característica é que aqueles que defendem o reino de Deus e vivem o reino de Deus é como aquele rei que o salmista diz, que é o próprio rei. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. É por isso que eu estou pregando aqui, gente. Não tem como andar junto. Ou você ama a justiça e odeia a iniquidade, ou ao contrário. É palavra. Salmo 45, 7. E a Bíblia, a mensagem, ela fala: você ama o que é certo e detesta o que é errado. Esse é o nosso Deus, e não é como o sistema está querendo impor, que o que é certo é errado, e que é errado é certo. Não! Isso deve ser a minha vida. Isso deve ser a sua vida, o seu estilo de vida. E o que é iniquidade? Nós falamos aqui em uma pregação passada. Iniquidade é a prática do pecado deliberadamente. Ou seja, eu não sinto mais tristeza pelo pecado. A minha mente está o quê? Cauterizada. Eu não consigo mais ver pecado em nada. Nada. Isso é iniquidade. E o nosso Deus, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Quer ser honrado por Deus? Quem quer ainda ser honrado por Deus? Eu vi que o povo, à medida que eu fui falando das características daquele que deseja ser honrado por Deus, o povo foi desanimando, né? Não é fácil, é verdade? Uau! Eu sei que muita gente aqui está com vontade de me bater. Mas em nome de Jesus eu vou continuar pregando a palavra. Não tem como você andar com a iniquidade, filho. Não tem como, Rafinha. Não tem como você coadunar com a iniquidade. Não tem como você flertar com a iniquidade. Ah, pastor, mas é uma corrupçãozinha. É, roubou, mas fez. É ladrão, é corrupto. Não coadune com isso. Deus ama. Mas Deus odeia a iniquidade. Está vendo como tem muita gente que está assim? Isso é iniquidade, ele não sente mais. O pecado para ele virou uma coisa tranquila, porque ele não consegue ver na corrupção que é pecado. Olha só, querido, como isso é sério. Eu não consigo mais ver que uma corrupção é pecado. Por quê? Iniquidade. Saiba que uma das características para você ser honrado por Deus é você amar a justiça e odiar o quê? A iniquidade. Pastor, tranquilo, tem que liberar as drogas mesmo. Tem que liberar porque acaba com o tráfico. Mentira do diabo.
Tantas famílias sofrendo aí, com pessoas drogadas dentro de casa, que acaba com tudo. Tem pessoas que estão vivendo terrivelmente com filhos dentro de casa, por causa das drogas, e você aceita essa ideologia de liberar as drogas, está coadunando com essa política nojenta, essa ideologia do capeta. Isso é iniquidade. Deus ama a justiça e odeia o quê?